Bom dia, turma. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre morte celular, certo? Semana 21, a gente vai dar início a essa matéria, certo? A morte celular, gente, ela pode ser dividida. A gente sabe que as células mães, elas são divididas em duas, né? Fazendo cópias de si, uma célula mãe dando origem a duas células filhas. E esse ciclo ele pode durar uma data determinada, certo? Assim como os indivíduos eles têm um prazo de validade, né? Eles morrem, chegam ao óbito, as células também elas morrem, certo? Elas têm um período de vida, certo? E quando esse período de vida chega, elas se reciclam, né? Elas morrem para que outras surjam, né? E os tipos de morte celular que a gente pode falar hoje é sobre necrose e apoptose. A necrose ela é uma morte celular não programada das células dos tecidos, certo? E essa morte ela acontece por falta de oxigenação ou falta de hidratação. E isso vai acontecer se ocorrer uma injúria no corpo do ser humano, uma quebra de um braço, uma fratura, seja lá o que for, que vai evitar que a circulação do sangue circule naquela região e que ali, né, se faltar sangue, vai faltar o que? Oxigenação e, consequentemente, a necrose do tecido. Certo? Lesionado. Algumas características podem ser notadas nesse tipo de morte celular. Alteração do núcleo, alteração da membrana plasmática e aumento do volume celular, que vai causar um inchaço, né? Já a apoptose, ela é uma morte celular programada. Isso significa dizer que as células podem sim se autodestruir. Então, gente, a apoptose é a morte celular programada, que significa dizer que as células podem se autodestruir, de acordo com os seus processos fisiológicos do indivíduo, né? E exemplo de apoptose celular nos vegetais é quando chega no outono, as plantas perdem as folhas, né? Por quê? Porque quando elas perdem as folhas, ela sabe que está vindo um período frio, então, por fisiologia do vegetal, né, do organismo vivo, elas perdem a folha porque vai seguir um período frio e elas precisam armazenar energia. Então, elas diminuem o gasto energético eliminando as folhas, né? E um exemplo de apoptose nos seres humanos, quando isso ocorre, certo? As células são fagocitadas por macrófagos, que vão fazer a limpeza dessas células mortas, né, e retirar da corrente sanguínea. A apoptose ela pode ser desencadeada por vários fatores, certo? Nos seres humanos. Primeiro, reciclagem celular, renovação de células. Outra, absorção de tecido, né? Por exemplo, do girino, que passa por um processo de metamorfose até chegar na fase adulta e ser um sapo, ele vai o quê? Absorver aquela cauda, né? Como fonte de energia para o seu crescimento. É um tipo de apoptose. Atrofia, né? Alguns órgãos reprodutores, por exemplo, o feminino, o endométrio no processo de menopausa, ele atrofia, né? Vai faltar circulação sanguínea, não vai haver hormônio, então aquele órgão atrofia. E a eliminação de glóbulos brancos, certo? Que faz parte da defesa do corpo. Por exemplo, os glóbulos brancos, eles quando estão inativos, eles se tornam inativos quando ele defende o corpo, quando ele absorve alguma substância ou algo que é prejudicial ao organismo. Então, ele fica inativo. É um exemplo de apoptose também, certo? Então, gente, a gente fica até a próxima aula, certo? E é isso. Até a próxima aula.